beleza estar aqui com vocês. Eu já posso dizer velho companheiro, né? Eu já posso dizer por ser real. E muito feliz por ser companheiro de vocês. Durante o dia hoje, ouvindo agora que vocês contaram dos encontros e da reflexão que vocês foram fazendo nas regiões, me senti muito feliz, muito feliz. Eu, na verdade, fui chamado para entrar ou para participar na Caritas num tempo que não estava fácil para a própria Caritas. E eu tive muito medo, me consultei com amigos, amigas, e alguns até me desestimularam. Mas eu quero confessar aqui que me sinto muito feliz de ter aceito o convite e de ter participado com vocês e com outras pessoas que talvez nem aqui estão, de um longo processo de conversão, de mudança, de reencontro da missão da própria Caritas. E nessa perspectiva cristã, que não é nem aquela de se apropriar mesmo de Jesus Cristo. A propriedade até de Jesus Cristo não é correta. A gente não tem direito de se apropriar, nem dos pobres. Nem dos pobres. Eu acho que esse questionamento que você fez agora de novo, em relação à propriedade, ele é algo muito profundo. Ele está na raiz da nossa civilização. E nós precisamos remexer muito para ver se a gente se liberta disso. Precisamos remexer muito. Por isso que, se trago alguma contribuição a mais, além do caminho que vocês fizeram, quero que seja em relação a uma das dimensões que eu acho que vocês aprofundaram menos. Lembram que todo mundo, todas as regiões já colocaram, inclusive uma das regiões foi ótima. Diz assim, olha, nós somos convidados e queremos ser convidadas e convidados e aceitamos e queremos ser bons pastores e boas pastoras. Certo? E depois todos foram destacando esse aspecto de um pastor, uma pastora que não fica só olhando para o que já está, os 99. Vai buscar, então está em saída, vai buscar a que se perdeu, na palavra do Evangelho. Então a minha pergunta é em relação àqueles que a gente vai buscar, ou aquelas que a gente vai buscar. Será que foram elas e eles que se perderam? Porque a expressão que está no Evangelho, ela pode nos levar apenas a uma interpretação um pouco moralista, que seria ir ao encontro do pecador, da pecadora, porque isso também está dito no Evangelho, que se alegra mais com a volta, com a mudança de uma pessoa, um pecador, pecadora, do que com, todos os que estão já felizes no céu, santos. Eu tenho a impressão que aí a gente precisa ir mais fundo de novo. As pessoas não estão com a gente na perspectiva do reino. O pastor, na perspectiva da parábola de Jesus, não é aquele apenas que reúne e organiza um criatório de ovelhas. Essa é uma parábola, uma comparação. O essencial é quando ele diz que o bom pastor dá até a sua própria vida pelas ovelhas e enfrenta os lobos que querem assaltar o redil. Enfrenta os lobos. E sempre, para Jesus, a perspectiva está colocada na sua paixão pelo reino. Então é a paixão por um tipo de humanidade que seja aquela sonhada e desejada por Deus.
Eu sempre tenho traduzido, na reflexão que vou fazendo, esse tal de reino de Deus, como sendo o reino que Deus deseja fazer com a humanidade. Não é com 99, não. O 99 ou o 100 é toda a humanidade. É toda a humanidade. Então, se nós olhamos para a humanidade na perspectiva de Jesus e queremos participar com Ele na construção desse reino que Deus quer com a humanidade, aí nós temos que nos perguntar: quem ficou para trás? Quem ficou impedido de entrar? Quem foi colocado na margem e proibido? Quem está sem oportunidades de entrar? São todas perguntas que a gente precisa fazer. E aí, se a gente topa ser boa pastora, bom pastor, vai ao encontro desses e dessas que ficaram para trás ou que foram impedidas de entrar, de estar nesta humanidade que Deus quer para toda a humanidade. Esse reino, essa forma de vida que Ele quer. Então, eu queria chamar a atenção para ir ao encontro, sair, e agora tem um movimento contrário: voltar com. Volta com quem estava impedido, quem se perdeu, quem foi expulso, quem etc, etc. Volta com. E aí faz a festa, até organiza a festa, como um passo a mais para poder ir construindo esse reino que Deus quer fazer com a humanidade. Então o processo destes bons e boas pastoras e pastores que topam ser seguidores e seguidoras de Jesus Cristo é um processo de enfrentamento de tudo o que impede que as pessoas possam ser plenamente pessoas segundo a dignidade dada por Deus, e é também um processo de ir ao encontro e voltar com as pessoas, construindo com elas o novo, construindo com elas novos passos, caminhando na direção desse reino que Deus quer com a humanidade. Então é um processo de transformação. É um processo de transformação que não é feito apenas a partir do próprio pastor. Ele é que faz. Não, ele volta com quem ele encontra. Ele volta com a mulher, com o homem, com as comunidades impedidas de entrar, com os jovens. Volta com e trabalhando para poder avançar, construir, enfrentar o que tem causado estas proibições e impedimento das pessoas poderem ser totalmente pessoas como Deus os fez e quer que sejam. E aí, então, é um processo de transformação, é um processo de luta, é um processo. Se a gente pensar, é um processo que incomoda. Não vou me alongar, mas lembrem da parábola do filho mais jovem, que aí sim, ele até toma a iniciativa, acho que se sente atraído, e aí ele quer ir embora e cobra, e quando ele volta, o filho mais velho que ficou junto, né, ficou na família, ficou chateado com o pai quis organizar a festa, certo? Então, esse processo de uma igreja em saída, de uma pastora, de pastor, ou pastores e pastoras em saída, o voltar pode trazer tensões, inclusive para a própria comunidade, para a própria família. Por quê? Porque a perspectiva não é fechada, não é só reorganizar o grupinho ali, reorganizar aquele 100 ou aquela 100, não. É fazer uma caminhada
que envolva e que transforme, inclusive as 99 que aí ficaram, para poder caminhar na perspectiva do reino, na perspectiva dessa construção mais ampla. Se vocês quiserem, deixando-se atrair por essa perspectiva utópica, que é fundamental para que nós não deixemos de caminhar, para que nós não nos acomodemos no que já construímos. Que a gente faça festa, mas tem muito mais para andar, tem muito mais caminhada para fazer. Então eu queria trazer essa contribuição. E mais um detalhezinho só. Uma das narrativas aqui disse que nós temos que formar, inclusive, comunidades, lá na base, inclusive com com as pessoas, com quem nós vamos encontrar, criar comunidades e trabalhar nessa perspectiva eclesialidade, ser eclesial, certo? Aqui eu queria fazer uma observação interessante. Jesus, quando está meio quase percebendo que está ficando difícil, porque as contradições estão tão fortes, ameaças inclusive para a vida dele, então ele tem uns encontros de formação com os discípulos e discípulas, e aí ele revela algumas coisas que vão na linha da radicalidade, que a Nancy estava colocando aqui. E tem um momento que ele está falando, e ele está dizendo para nós hoje, ele está colocando para nós essa perspectiva. Eu não quero vocês como servos e servas, eu quero vocês como amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, só cumpre o que é mandado. Eu quero vocês amigos, por quê? Porque eu passei para vocês tudo o que o Pai me revelou. Aqui está de novo o desafio, né? Da qualidade das comunidades. Que processo longo, profundo de transformação de pessoas e de construção é ser comunidade nessa perspectiva cristã. Inclusive, revendo a qualidade das relações que nós temos nas comunidades. Ser uma comunidade de amigos e amigas, que não tem segredos, que também não tem chefias. Ninguém entre vocês seja senhor, seja um só ninguém de vocês seja chefe. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Coloque-se a serviço de todos. E aí, como vocês destacaram, inclusive do Papa Francisco, certamente ele aprende com Jesus. E ele não diz apenas, ele faz. E aí ele, lembram, e encerro com isso, vocês me chamam de Senhor e Mestre. E é a única vez que eu lembro nos textos de memória dos evangelhos que ele diz, e de fato eu sou. Pois bem, se eu, Senhor e Mestre, lavo os pés de vocês, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Essa não pode ser uma cerimônia da Quinta-feira Santa. Isso tem que ser prática de todo dia. Isso tem que ser qualidade da comunidade que a gente vai construindo e sempre. Nunca está perfeita. A comunidade perfeita é a Santíssima Trindade. A nossa é uma comunidade em construção. E é uma comunidade que precisa corrigir as tentações, inclusive de controle, domínio, segredos. Precisamos avançar. E aí está tudo, ser comunidades construtoras do reino. Que, portanto, enfrentam tudo aquilo que, todas as energias e forças demoníacas que tentam impedir que avance essa profunda experiência de humanização e essa profunda experiência de socialização que é a proposta do reino que Deus quer fazer com a humanidade. Então, meu desejo que vocês da Caritas consigam, a partir dessa meditação que foram fazendo, aprofundar
essa perspectiva de amor permanente todo o tempo e amor libertador, e sendo assim, praticando assim, vocês possam de fato, na relação com toda a igreja, com todos os que são batizados, que se nos dizemos cristãos, que seja uma relação de provocação e de convocação. Como diziam vocês também, nós estamos procurando seguir da melhor forma e sem selecionar dimensões Jesus Cristo, topando inclusive de ser pastoras e pastores permanentemente. Agora, querem seguir a Jesus Cristo de fato? Juntem-se a nós, juntem-se aos pobres, juntem-se àqueles que têm todos os motivos para caminhar numa perspectiva de humanidade que enfrenta tudo aquilo que divide, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que cria exploração, tudo aquilo que gera pobreza ao lado de riqueza. É para superar tudo isso para que nós possamos ser uma humanidade libertada. Que assim seja.